Fala galera aqui do meu canal, começando mais um vídeo da semana falando dos melhores Transformers de todos, começando com o Optimus Prime da série Transformers Prime. Esse Optimus Prime, ele é um líder tranquilo, sério, que sempre ajuda na equipe. Ele venceu o Unicron, o Celano, e depois se sacrificou em Transformers, o Despertar Transformers Prime Predacons Rising. Ele é um bom líder, sempre ajuda a equipe, nunca deixa ela na mão. Esse é um dos melhores Optimus Primes já existentes, mas não é o único da lista. Temos entre outros Optimus que são bastante bons e também são mais poderosos que este. Essa é a sua forma de Predacon de Transformers Prime Beast Hunters. Ele pode agora voar, além de ter um canhão uma metralhadora nas costas e transformar um braço em canhão. E ele fica mais robusto. Essa é a melhor versão. E que já na primeira aparição derrubou o Megatron com pouquíssimos golpes. E além disso, ele possui a espada Star Saber, uma arma antiga dos Primes. Ele sempre foi um dos melhores líderes que eu já vi em tela. Ele também tem a sua versão em Robots in Disguise, que é a mesma coisa, só que mudando o seu corpo. Indo agora para a área dos inimigos, este é o melhor Megatron. Ele não tem a forma terrestre, ele se transforma num jato cybertroniano, já usou o Energon escuro se tornando mais poderoso. Ele sim é o Megatron de verdade. Tortura o Starscream quando ele erra, mas sempre foi um líder excelente. Mesmo Starscream tentando tirá-lo do posto várias vezes, ele sempre volta. Ele chegou a usurpar trocar um dos seus braços por de um braço de um Prime para poder criar a Dark Star Saber, utilizando um minério de Energon e um molde de Solus Prime. Ele sempre foi um guerreiro excepcionalmente forte, tanto sem com o Energon escuro. Ele se aliou no final da primeira temporada ao Optimus para derrotar o Unicron, pois se o Unicron destruísse a Terra, ele ia destruir Cybertron, e Megatron não vê algo de bom nessa coisa. Ele sempre vai tentar fazer o seu melhor para chegar ao seu objetivo. Arcee é a membro feminina do grupo, tendo uma rivalidade grande com a Decepticon Arachnid, que matou um de seus parceiros, matou o Tailgate, o seu primeiro parceiro, e também uma rivalidade com Starscream por ele ter matado Cliffjumper, outro de seu parceiro. Ela pode ser pequena e não falar muito, mas na hora de combate ela é bastante ágil, quanto também com o Bumblebee e o Smokescreen, que já fizeram dupla com ela. Esse Wheeljack, ao contrário de todos os outros Wheeljack, o Wheeljack de Transformers Prime é um guerreiro excepcional. Ele é um Wrecker, possuindo 2 canhões em seus braços, sempre tendo granadas e 2 katanas nas costas. E sempre sendo um hábil piloto de nave, sendo com a nave de Ultramagnus ou com a sua própria, que é a Jackhammer. Ele não gosta de receber ordens e trabalhar muito em time, mas quando está junto do seu companheiro e amigo, Bulkhead é sempre um guerreiro hábil quando está junto de seus parceiros. Knockout é um Decepticon bastante diferente.
Ele escolheu um modo alternativo de carro. Quando o seu modo alternativo ou a pintura são arruinados, tipo pintura de ura ou danificando-se, ele fica muito furioso. Ele é um grande fã do automobilismo, mas um cientista Decepticon, um médico Decepticon bastante ágil. Ele que ajudou na recuperação de Megatron. Mas ele não é um cientista, pois ele não é Shockwave. O próximo, provavelmente um dos próximos a seguir no vídeo. Bulkhead não é ágil, mas é uma grande força bruta para o time. Pode transformar suas mãos em canhões ou em bolas de demolição. Ele é um race wrecker e se transforma numa caminhonete. Eu não falei muito dos modos alternativos, mas vocês podem também pesquisar. Bulkhead também já trabalhou em construções, pois ele que supervisionou a reconstrução de Cybertron, que é vista no filme Predacons Rising. Sem ele, Cybertron nunca estaria funcionando plenamente, pois foi ele que ajudou a recuperar, supervisionando todas as construções. Soundwave faz parte dos Decepticons e monitora as comunicações. Ele pode ser um Decepticon bastante perigoso, pois ele é um Decepticon que não fala nada. A única fala que ele tem é Soundwave superior, Autobots inferiores. Soundwave tem a habilidade de abrir portais, se transforma numa aeronave espiando militar e possui em seu peito Laserbeam. Praticamente, Soundwave é a definição do que não se mexe com os quietos. Soundwave cuida das comunicações e na decifração dos códigos do banco de Iacon. Breakdown é o parceiro de Knockout, mas também foi morto na série e revivido sendo controlado por Silence. Breakdown possui uma arma em seu ombro, ao lado da sua cabeça, e transforma suas mãos em martelos. Ele tem uma grande rivalidade com Bulkhead, que quando se encontravam, sempre estavam em uma briga. Breakdown pode ser grande e forte, mas ele também é bastante esperto na hora de um combate. Breakdown é um Decepticon bastante honrado. Uma coisa que eu não gostei na série é do que trataram ele na segunda temporada, e trazendo ele de volta como um Silas o controlando. E ainda foi torturado por Silas para poder saber a sua biologia. Dreadwing, como seu irmão Skywake, são dois Decepticons gêmeos, possuindo duas espadas e duas armas que ficam localizadas em suas costas. Mas Dreadwing foi morto por Megatron, pois Dreadwing queria matar Starscream. Dreadwing é um guerreiro bastante respeitoso quando se trata de Optimus, pois ele sempre lutou sem jogo sujo. Depois dele saber que Starscream quem foi que despertou o seu irmão e depois fez ele morrer e o ressuscitou como um zumbi, ele ficou muito furioso, mas Dreadwing fez algo de bom antes de morrer e tentar abandonar os Decepticons, devolvendo uma arma dos Primes aos Autobots. Predaking foi o primeiro Predacon ressurgindo depois por Shockwave. Predaking inicialmente agia como um dragão, mas depois de observar os Decepticons, tomou consciência e conseguiu evoluir para um Decepticon bastante forte. Mas infelizmente foi morto por Starscream.
e um flashback. Mas Predaking é um rei dos Predacons e um guerreiro bastante forte e um dos melhores personagens. Uma coisa a dizer, esse Starscream é que nem todos os outros Starscream. Traiçoeiro, não gosta de ninguém, sempre querendo a liderança. Mas é um Decepticon bastante inteligente. Sempre foi a favor de certas coisas que Megatron nunca fez. Esse Shockwave age por lógica. Ele conseguiu consertar o fecho ômega, recriando a sua chave ave, depois de Optimus a destruir. Criou 3 clones de Predacons que poderiam se transformar. Além disso, de ser um excelente Decepticon na área da ciência. Ele sozinho conseguiu trazer de volta a tecnologia dos portais em que é utilizada. Shockwave não perde tempo em suas pesquisas, mas ele é um cientista bastante sem emoções. Ele é um Decepticon que foi totalmente removido as suas emoções pelo Conselho de Cybertron. Shockwave é o Decepticon mais confiável de Megatron, depois de Soundwave. Soundwave e Shockwave são os Decepticons mais confiáveis de Megatron, nunca o decepcionando. Este é Ultra Magnus, o segundo em comando dos Autobots. Ele tem uma grande semelhança com Optimus, pois Ultra Magnus e Optimus sempre são considerados como irmãos. Eles foi o primeiro Autobot a encontrar todos os Autobots depois deles se espalharem pela Terra. Ele comanda uma equipe chamada Raptors. Ele foi o último comandante e único comandante de Optimus, pois Ultra Magnus sempre respeitou o Optimus. E Ultra Magnus também foi o único Autobot a utilizar o molde. Mesmo que o molde tinha perdido sua energia, Ultra Magnus o utilizou como arma. Ele possui as mesmas armas que Optimus, transforma 2 canhões em 2 espadas, mas nunca mostrou essas lâminas. Como eu havia dito em vídeos anteriores sobre o Omega Prime é um dos melhores Autobots, pois ele possui o armamento de Ultra Magnus e o poder da matriz de Optimus. Este é o Optimus Prime, o Autobot que aparece em Transformers Hit 2001. Ele é um Autobot bastante forte e nunca o decepcionar. Mas antes de eu passar para o próximo, teve fã que fez uma versão do Omega Prime como se o Optimus Prime e o Ultra Magnus G1 se combinassem. Ficou bastante parecido e ficou bastante bacana. Essa é a minha opinião. Se existisse esse brinquedo aqui da G1, estaria na minha coleção com certeza, juntamente com a primeira versão, que foi a inspirada. Entre todas as versões de Scourge, a melhor versão de Scourge está em Transformers Heat, de 2001. Ele se assemelha ao Laser Prime, líder dos comandos. E além disso, aos poucos foi tendo ganância, querendo o poder de Fortress Maximus. Ele teve pouquíssimas vezes esse poder, mas ele ainda é um hábil guerreiro. Esse Scourge supera todos, incluindo o do filme, pois ele é o melhor Decepticon criado por Megatron. Em Galaxy Force nos é apresentado um dos 13 Primes, como em algumas outras mídias. Vector Prime é o líder do tempo. Essa é a melhor versão que ele tem.
e a única que nós conhecemos. Vamos além de alguns filmes que possam ter sido mencionados ou imagens dele. Vector Prime é o Guardião do Tempo. Ele possui várias habilidades temporais, incluindo uma espada que pode abrir portais. Ele foi o único a descobrir o poder de Primus, que é o seu criador. Aqui tem Executor e Exilion, são o mesmo personagem. Exilion era um robô que gostava de correr e foi o campeão em Speedia. Depois de lutar com Megatron, Exilion sofreu grandes danos e foi levado à base militar. A vontade dele e de seus companheiros de continuar lutando fez que com um grande poder fosse despertado da chave que acordava Primus, permitindo eles serem reformatados. Exilion foi reformatado para Executor, um robô que se transforma em um veículo militar com um grande porte de poder. Mesmo ele não tendo mais velocidade, ele era um dos membros da alta guarda, podendo lançar mísseis pelos seus ombros e 2 canhões que ficam nas laterais de sua cabeça. São bem aqui, ó. Esses canhões aqui que ele usa. X-Gazer é um bom guerreiro, mas também às vezes bem imprudente, como Exilion. Falando de um robô bem chato, temos Sideways. Sideways é um vira-casaca. Tem horas que ele estava do lado dos Autobots, mas nunca esteve de verdade. Ele sempre foi um vilão. Sideways queria vingança, pois seu planeta, chamado de Planet X, foi destruído. Ninguém sabe o motivo, mas ele e Soundwave foram os únicos sobreviventes. Sideways, ao contrário da sua outra versão que eu vou lhe mostrar, esse aqui escuta bastante música, mas tem um episódio que eu vou lhe mencionar que eu não sei. Ele escuta a abertura da própria série. Sideways é sempre o Decepticon mais chato e imprudente, mas o papel dele não seria nada. Galaxy Convoy, mais conhecido como Optimus, se transforma num caminhão de bombeiros nessa série. Ao ativar o Supermodo, ele ganha voo. Mas também nessa série ele pode se combinar com outros 2 Autobots para aumentar o seu poder, sendo Liga Jack, que acho que ela é um Breaker, e Sonic Bomber, que pra mim acho que é um Autobot que eu nunca lembro o nome, mas quando o Optimus está combinado com Liga Jack, forma Liga Convoy, possuindo um grande ataque, um grande poder de ataque, e como Sonic Convoy, possuindo uma alta velocidade de voo e ataque, podendo utilizar a Cyber Key dos 2 membros que estão conectados. Mas infelizmente não pudemos combinar Liga Jack com o Sonic Bomber, pois para isso teríamos que transformar o braço do Optimus, e o Sonic Bomber não tem a mesma área para guardar o braço, pois as asas a mochila de voo de Optimus tem uma área em um vácuo para guardar o braço de Optimus. Liga Convoy é bastante poderoso, e Sonic Convoy também. Sonic Convoy ganha alta velocidade e umas lâminas de ataque, permitindo um voo bastante longo, bastante rápido.
Live Convoy é o líder é um líder da Terra. Atlântida caiu na Terra, trazendo cybertronianos, que nunca sabemos se sobreviveram ou não. Mas pelo visto, Live Convoy e seu companheiro são os únicos que protegem a Cyberplanet aqui da Terra, juntamente com a chave. Nitro Convoy é o líder de Speedia, também possuindo a mesma nave que os outros dois membros abaixo e Live Convoy. Ele é o mais rápido do planeta e um líder bastante honrado. Flame Convoy se transforma num dragão. Live Convoy se transforma num helicóptero e Nitro Convoy num carro rápido. Flame Convoy assumiu a liderança por poder. Para assumir a liderança de Animatros, ele acha que é por poder. Ele se alia aos Decepticons, enquanto os outros três líderes aos Autobots. Mas Flame Convoy vira um Autobot no final das dúvidas. Mas ele é um líder bastante forte. Megalo Convoy, mas também conhecido como Metroplex. Megalo Convoy lidera um planeta de Autobots de Transformers gigantescos, maiores que o Optimus Prime, e também Minicons. Os Minicons ajudam seu povo a construir, pois eles sempre estão construindo uma nova cidade, ampliando o tamanho de seu planeta. O planeta deles tem tantas cidades que eles bloqueiam e impedem de voltar. Mas na série eles voltam por causa da sua chave, que era a última. Seu planeta foi mandado para outro universo por causa do buraco negro, que para os nossos heróis teriam que utilizar o poder de Primus para poder chegar. Ou pelo menos isso. Em Armada nós conhecemos Optimus Prime, outro dos Optimus mais poderosos já vistos. Ele é o líder dos Autobots, podendo se combinar com seu trader para formar Super Mode. No seu modo Super Mode combinado ao seu trader, ele tem uma altura bem maior dos seus Autobots. Ao combinar com seu Minicon, ele tem um grande disparo de energia, mas essa não é a sua melhor versão. Este é Jetfire, o segundo em comando em Armada. Se transforma numa nave espacial. Ao se combinar com o Optimus, Jetfire é um líder bastante promissor, mas ainda tem muito a aprender. Ao se combinar com o Optimus, ele vira Jet Convoy, permitindo que o Optimus voe e utilize ambas as armas de ambos os membros. Jet Convoy é bastante forte, mas com um membro a mais, que é Overload, ele fica mais forte. Jet Convoy combinado com o Autobot Overload, que nunca nos mostrado. Ele só tem uma apariçãozinha no modo robô. Ele ganha um grande poder de ataque. O Optimus de Energon pode se transformar em um caminhão. E ao se combinar com Submarine Fool, Drill 3, Fire 1 e Gyro 2, se torna o seu super modo, ganhando um grande ataque de poder, mas não é a sua única combinação. Também temos o Omega Supreme, um guardião antigo que também se combina com o Wing Saber era um Autobot comum, que ao ser derrotado, Primus o reformatou para se tornar um guerreiro bastante forte. Ele, junto com o Optimus, forma Wing Convoy, sendo seu corpo se tornando os braços e suas pernas as pernas de Wing Convoy, mas também pode
e inverter para o modo de combate de armas. Essa combinação o torna bastante forte, permitindo voo e ataque. Optimus também é um ótimo líder. Omega Prime é a combinação de Optimus com Omega Supreme, também permitindo que seus outros 4 drones de batalha se combinem. Ele tem o poder de um Prime aumentado bastante. Ele já chegou a lutar com o Unicron, ganhando um poder para ficar gigante. E o Optimus também já ficou gigante para lutar contra o Megatron, que absorveu o Super Dragon. Este Optimus acabou ficando vivo na série, enquanto o Megatron se sacrificou para acabar com todo o mal que o Unicron estava causando novamente. E bom, galera, esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 100 milhões de inscritos. Compartilhem com outras pessoas. Se quiserem que eu fale mais dos melhores Transformers, é só comentar e deixar um like. A meta é de 100 likes. Se bater mais, eu faço a parte 2 e 3. Mais uma menção honrosa aos Combiners, que também tem bastante Combiners poderosos, que provavelmente será a próxima do vídeo. Valeu, falou, fui!